Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e nós estamos aqui hoje na nossa 15ª aula do nosso canal Química com Gigo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comum em prova, que é a isomeria óptica. Não se esqueça, por favor, de colocar seu famoso joinha aí para nós, que nos ajuda bastante no canal. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho, para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova, tá bom? Então vamos começar falando sobre a isomeria óptica, que é um conceito dentro de química orgânica. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é que dentro de química orgânica, nós temos a possibilidade de ter compostos com a mesma fórmula molecular, mas com estruturas diferentes, que podem apresentar propriedades físicas, propriedades químicas diferentes. No caso específico da isomeria óptica, esses compostos vão apresentar propriedades químicas diferentes, certo? Quando nós dizemos isomeria espacial, é porque esses compostos vão diferenciar pela posição dos ligantes ao carbono no espaço. Então, precisa que o aluno tenha uma visão espacial para que a gente consiga resolver exercícios. Nesse caso, quando em prova ele dá para você fórmulas estruturais, dão para você fórmulas na forma de bastão, né? Que é aquele com risquinho, é melhor você abrir o composto, porque é a melhor maneira de você conseguir enxergar as ligações deles. Principalmente o caso do hidrogênio, que muitas vezes a gente acaba esquecendo da presença dele ali no composto. Tudo bem? Então esse é o objetivo, nós identificarmos esses tipos de compostos. Como que nós vamos fazer essa identificação? Então nós vamos utilizar aqui um conceito onde nós vamos trabalhar com um equipamento chamado polarímetro. Ninguém vai pedir para você em prova para você explicar o equipamento, mas você precisa entender palavras que vêm de dentro dele, que serão utilizadas durante o desenvolvimento de alguns exercícios, e você precisa saber o que isso significa, tá bom? Então veja, o aparelho é muito simples. Nós temos de um lado aí uma lâmpada, é uma lâmpada de sódio, ela vai emitir apenas a cor amarela. Mas ela vai emitir para nós um feixe de luz em todas as direções. Então, ele vai passar por um polarizador, que nada mais é do que uma associação de prismas. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas aquelas ondas que estavam em todas as direções e vai criar para nós apenas uma ondinha na vertical. Tá bom? Então, nós teremos uma onda de luz se propagando em apenas um plano de luz. Tá? E aí o que vai acontecer? Lá na frente, nós vamos colocar a substância. O que vai acontecer? A luz vai atravessar essa substância. E ela pode ou não sofrer um desvio. E aí, dependendo do que isso acontece, nós vamos identificar uma determinada substância. Agora, veja bem, o nosso objetivo não é desviar a luz, tá? O nosso objetivo é usar o conceito do desvio de luz para que nós possamos identificar os isômeros. Esse que é o nosso objetivo, tá bom? Porque o aluno ele acha que a substância que você coloca lá tem que desviar a luz polarizada. Não, não é isso, tá? Então veja que eu já usei inclusive uma palavrinha. Então quando nós pegamos aquele plano de luz em todas as direções e fazemos a luz se propagar em apenas uma única direção, esta luz é chamada de luz polarizada. Então, quando a luz polarizada atravessar a substância e do lado de lá você simplesmente vai colocar o seu olho para identificar isso, e você ver a luz exatamente na vertical, nós teremos uma característica. Em determinados momentos, quando você coloca a substância lá dentro, fica tudo embaçado. Então, o que você vai fazer? Você vai virar o polarímetro para a direita ou para a esquerda
para que você possa ver a luz depois novamente. É nesse caso que nós vamos conseguir identificar cada uma dessas substâncias. Sendo assim, nós podemos dizer que quando ela sai exatamente na vertical, sem sofrer um desvio nenhum, nós dizemos que essa substância é opticamente inativa. Ela não faz nada com a luz polarizada. No entanto, quando ficar desfocado e eu tiver que virar o polarímetro aqui, ó, para que eu consiga identificar a substância, nós vamos dizer que a substância é opticamente ativa. Veja que ela desviou a luz ou para a direita ou para a esquerda. As três situações são possíveis. Um mesmo composto vai depender de como estão dispostos os seus ligandes no espaço. É isso que nós vamos usar para identificar a isomeria óptica. Tá claro? Então, o nosso objetivo não é desviar a luz. O nosso objetivo é utilizar o desvio de luz para que a gente possa identificar qual é a substância. Tá bom? Esse é o nosso objetivo. Então, nós estamos na seguinte situação. O plano de luz pode ter sofrido um desvio para a direita ou para a esquerda. Para a direita de um ângulo positivo, para a esquerda por um ângulo negativo. Aqui precisa tomar um pouquinho de cuidado para não confundir com a parte matemática na trigonometria, porque lá você roda, né, o círculo trigonométrico para cima no sentido anti-horário e você joga valores positivos. Cuidado para não trocar, tá bom? Então aqui, ó, desviou para a direita é positivo, desviou para a esquerda é negativo, de um ângulo específico para cada um deles. Quando a substância desvia para a direita ou para a esquerda, ela é opticamente ativa, tá bom? E nós vamos dar um nome para identificá-las. Quando desviar para o lado direito, nós vamos chamá-la de destrógera, e vai ser representado pelo símbolo positivo. Então, no nome do composto, você vai acrescentar o símbolo de mais entre parênteses, tá? Então, você vai escrever o nome do composto, você põe o mais na frente. Significa que ele é um isômero ativo e desvia a luz para a direita. Ela será chamada de destrógera. Quando ela desviar para o lado esquerdo, ela será chamada de levógera. Vai ser representada com um símbolo negativo. Tá bom? Então, para identificar cada um dos isômeros ativos, nós utilizaremos o símbolo positivo ou negativo, tá? Mas, como que eu sei que ele tem as duas situações? Então, vamos pegar um pouquinho um raciocínio que você tem lá na física, quando você usa um espelho plano. Veja, quando você desenha a letra A na frente do espelho plano, a sua imagem sai do lado de lá igualzinha. No entanto, quando você desenha a letra B na frente do espelho plano, ela sai invertida. Por que que isso acontece? Porque a letra A é uma figura simétrica. A letra B é uma figura assimétrica. Por isso que ela apresenta essa característica. Veja que quando nós colocamos o destrógero na frente do espelho plano, obtém do lado de lá exatamente o levógero. Eles formam um par de objeto-imagem enantiomorfos. Tá? Então, veja que destrógero e levógero formam um par de isômeros ópticos ativos enantiomorfos, um contrário do outro. Se é exatamente a mesma coisa da letra B, é porque a molécula precisa ser, então, assimétrica. Certo? Ela não pode ser simétrica, porque senão sairia exatamente do mesmo jeito do outro lado, do lado da imagem do espelho plano. Veja que eles saem exatamente na mesma situação da letra B. Então, o composto, para apresentar essa característica, deverá ser uma molécula assimétrica. Então, vamos pegar o caso mais tradicional de prova, que é o ácido lático. Olha lá, ó. É o ácido 2-hidroxipropanoico. Olha lá, ó. Veja que se eu vier aqui, ó,
e desenhar o espelho plano, dependendo da posição dos seus ligantes, ela apresenta uma característica de dar uma imagem contrária a ela. Olha lá. Por quê? Porque esse carbono tem 4 ligantes diferentes. Ele é um carbono assimétrico, conhecido como carbono quiral. Tá bom? Veja então que para ele apresentar essa característica, a molécula deve ser assimétrica. E o exemplo mais tradicional é o do carbono assimétrico. Tá bom? Então, é dessa maneira que nós conseguimos identificar, portanto, que são possíveis 2 isômeros. Um destrógeno, um levógeno. Ó, coloquei no equipamento, consegui identificar que o composto na posição 1, ele desvia a luz para a esquerda. Ó. Então, o que eu faço? Eu escrevo o nome A- ácido 2-hidroxipropanoico. E aqui, que é o para a direita, olha lá, deu um ângulo de mais 2,6 graus, ele será o mais 2-hidroxipropanoico. Veja que o nome é o mesmo. Você só vai acrescentar os símbolos positivo e negativo para fazer a identificação de cada um deles. Tá bom? Então, dessa maneira, significa, portanto, que se eu tenho um carbono quiral, eu consegui produzir 2 isômeros ópticos ativos. Mas, e se por acaso, ao colocar essa substância dentro do equipamento, metade for para a direita e metade dos compostos for para a esquerda? Então, nós passamos a ter uma mistura racêmica. Nesse caso, se um manda desviar de 2,6 graus para a direita e o outro manda desviar de menos 2,6, ele sai exatamente no 0 graus. Portanto, ela é uma mistura inativa. Certo? Então, nós produzimos 2 isômeros ópticos ativos com um carbono quiral, destrógeno, levógeno, e uma mistura racêmica que é inativa. Tá bom? William, mas e se tiver mais carbonos quirais? E se tiver vários carbonos quirais? Carbonos assimétricos diferentes? Olha aí, por exemplo, o composto identificado como 2-bromo-3-cloro-butano. Olha lá. Ó. Veja que ele tem 2 carbonos quirais. Os ligantes desse carbono, o hidrogênio, o metil, o bromo e tudo isso que está do lado direito. Os ligantes desse carbono, o hidrogênio, o metil, o cloro e tudo isso que está do lado esquerdo. Então, você tem 2 carbonos quirais diferentes, hein? Eles não têm a mesma assimetria. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar as projeções possíveis dele. Ó. Veja que aqui ó, é como se nós tivéssemos um espelho plano. Ó. Nós estamos obtendo um destrógeno, um levógeno. Um destrógeno, um levógeno. Veja que na diferença desse composto para esse, eu apenas rotacionei a posição do bromo. Ó, tá vendo? Por que isso é possível, William? Porque aqui é uma ligação simples. Então, a ligação simples permite que os elementos rodem no espaço. Então, eu tenho 4 possibilidades de isômeros ópticos ativos, sendo que cada par deste, esse com esse, e esse com esse, me dá uma mistura racêmica. Então, eu tenho 4 ativos e 2 inativos. Então, nós podemos usar uma formulinha. É a única isomeria que tem fórmula, hein? Então, a isomeria óptica, lá, o número de carbonos quirais te dá o número de isômeros ópticos possíveis. É exatamente o que ele vai querer na prova. Quantos são? Não quais são. Tá? Então, se eu tenho 2 carbonos quirais, 2 elevado ao quadrado, 4 isômeros. 4 dividido por 2 me dá 2 misturas racêmicas. Olha lá, os inativos. Vamos fazer um outro exemplo. Ó. Observe esse composto que tem 3 carbonos quirais. Ó. Posição do cloro, olha como ele vem aqui com o desenho. É melhor a gente desenhar aqui o hidrogêniozinho, né? Senão a gente não vai enxergar na prova, tá? Então eu tenho 3 carbonos quirais. Então 2 elevado ao cubo dão 8 isômeros ópticos ativos. Cada um
de par em par. 2, 2, 2, 2 me dá a mistura racêmica. Então, basta pegar os ativos, que dão 2 pares, e dividir por 2, eu tenho as misturas racêmicas. Olha lá, 8 dividido por 2, 4 isômeros ópticos inativos, que são 4 misturas racêmicas. Tá bom? Isso é o que nós queríamos mostrar para você na aula de hoje. Como identificar os isômeros ópticos por número de carbonos quirais, usando a famosa formulinha. Tá? Beleza, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de colocar aí para nós o famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertando aí o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova. E também não deixe de colocar seus comentários. William, eu queria que você fizesse uma revisão desse assunto aqui para nós, para a gente poder saber quais são os pontos que você tem mais dificuldade para os famosos e benditos vestibulares da vida. Tá legal? Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Um grande abraço.